Olá a todos, estamos de volta com as nossas leituras compartilhadas. Agora nós vamos ver um pouco mais sobre o processo. Nós estamos estudando o aqui e agora e vamos ver que a gente viu no vídeo passado que para existir um aqui e agora é necessário ter a vivência do aqui e agora e a reflexão sobre o aqui e agora, que é essencialmente o processo. É isso que nós vamos ver com mais detalhes neste vídeo. Ele se refere à página 126 do Yalom, ok? Bom, então vamos lá. O termo processo, ele é usado de forma liberal ao longo deste texto, tá? Tem um significado bastante especializado em muitos campos. Então, o termo processo ele existe em vários campos da humanidade. Na advocacia, na anatomia, na sociologia, na antropologia, na psicanálise, na psiquiatria descritiva, o termo processo significa coisas diferentes. É um termo especializado. Na advocacia, o que é processo? Aquele bolo de papel que a gente acompanha o desenrolar de um processo, né? De uma causa. Na anatomia, o processo é o quê? O processo é o modo como um órgão se encaixa no outro, como que um órgão se relaciona com o outro. Na sociologia, é o modo como as sociedades interagem, como acontece a interação das sociedades. Na nossa psicoterapia interacional, que é terapia de grupo, a gente também tem uma definição de processo. E ele significa a natureza, o termo processo se refere à natureza da relação entre indivíduos que interagem, membros e terapeutas. Então, o processo na nossa concepção é a natureza da relação entre os membros do grupo, inclusive os terapeutas, tá? Bom, dito isso, a gente vê aqui em cima que é importante diferenciar processo do conteúdo. São duas coisas diferentes, né? Imagine dois indivíduos em uma discussão. O conteúdo dessa discussão consiste das palavras ditas de forma explícita, das questões fundamentais dos argumentos usados. O processo é uma questão completamente diferente. Quando investigamos o processo, devemos perguntar o que essas palavras, o estilo dos participantes, a natureza da discussão dizem sobre o relacionamento interpessoal dos participantes, né? Então, na terapia de grupo, a gente deve olhar, olha mais para baixo aqui, mais importante, olha. Os terapeutas que são orientados para o processo não se preocupam principalmente com o conteúdo, não se preocupam com o conteúdo verbal do que o paciente diz, mas com como e o porquê que ele falou aquilo. Ok? Especialmente no que diz respeito ao modo que esclarecem aspectos de relacionamento. Então, o terapeuta de grupo está focado bem menos no conteúdo e muito mais na forma. Como e por quê. Por que o paciente diz isso? Por que ele disse aquilo? Isso é o foco do terapeuta de grupo. Tá? E aí, ele mais para baixo aqui, ele fala muito interessante, ele fala sobre a metacomunicação, que é um dos focos do terapeuta de grupo. A metacomunicação se refere à comunicação sobre a comunicação. Então, refletir a comunicação sobre ela, né? A metalinguagem, que é metalinguagem? É o que passa além do conteúdo. Então, metacomunicação, que se refere à comunicação sobre a comunicação. Vamos ver. Olha como que é diferente. Compare, por exemplo, as frases: fecha a janela. Você não gostaria de fechar a janela? Você deve estar com frio.
estou com frio, você poderia fechar a janela, por favor? Por que essa janela não está fechada? Então, cada uma dessas frases contém muito mais do que um simples pedido ou ordem. Existe a comunicação, quer dizer, a pessoa que fala assim, fecha a janela, ela quer dizer uma coisa. A pessoa que fala, você gostaria de fechar a janela? Você deve estar com frio, quer dizer outra coisa. Então, essas diferenças de comunicação, a metacomunicação em si, é o foco do terapeuta de grupo. Certo? Bom, na página seguinte, 127, o que eu gostaria de mostrar para vocês é uma vinheta muito interessante, ok? Essa vinheta do Yalo, a gente tem nossos exemplos, mas essa vinheta está muito interessante. Vamos falar sobre ela, tá? O que ela fala? Vamos ler rapidinho aqui. No começo de uma reunião de grupo, Burt, um estudante de pós-graduação intenso, forte com cara de bulldog, exclamou para o grupo em geral e para Rose, uma cosmetóloga ingênua com tendências de astróloga e mãe de 4 filhos, em particular. A paternidade é degradante. Essa afirmação provocante produziu respostas consideráveis dos membros do grupo, que eram pais e tinham pais. A confusão que se seguiu consumiu o restante da sessão de grupo. Então, imagina só, tá lá você, terapeuta de grupo, vem um cara fortão, intelectualizado, de pós-graduação e fala assim, a paternidade é degradante. E aí, por que ele falou isso? O que ele queria dizer com isso? Ele se virou para uma mãe de 4 filhos e falou, a paternidade é degradante, sendo que haviam vários pais e crianças, pais que estavam no grupo. Então, a gente não pode focar, e o grupo de fato poderia ter focado por que a paternidade é degradante, degradante por causa disso, por causa daquilo, mas não. O terapeuta de grupo tem que focar no porquê que o cara do nada chegou e falou assim, a paternidade é degradante, né? Aqui, o que um terapeuta de grupo poderia focar? Por quê? Ele poderia focar em várias coisas. O processo, a análise do processo tem vários caminhos. Ele poderia focar por que Burt atacou Rose, né? Ele poderia focar por que o Burt era tão crítico e intolerante para indivíduos que não fossem intelectualizados como ele. Por que ele não tolerava pessoas que não são intelectualizadas? Ou então ele podia falar assim, por que Burt, supondo que a principal intenção de Burt era atacar a Rose, por que ele fez de maneira tão direta? Por que ele não chegou e falou assim, eu não gosto de você? Por que ele tinha que falar, paternidade é degradante? Né? Por que ele se jogou para um ataque universal do grupo? Várias pessoas do grupo eram pais. Por que ele se jogou? Por que o meio de uma afirmação obviamente provocativa e indefensável? Como que é difícil você defender o ponto que a paternidade é degradante? Por que ele se ofereceu ao ataque? Entendeu? Então são várias formas que a gente pode analisar o processo. Mas qual dessas várias formas de analisar o processo, qual dessas intervenções a gente deve seguir? Vamos ver aqui na página seguinte, página 128. Ele fala assim, então, qual deveria ter sido a escolha do terapeuta diante de várias possibilidades de avaliação do processo? Qual ele deveria ter escolhido? Ele deveria ter escolhido, a escolha do terapeuta deve se basear em uma consideração principal, as necessidades imediatas do grupo. Então, o que o grupo está precisando naquele momento? Ele está precisando de união, de ficar mais coeso. Ele está precisando no caso do Burt lá, o Burt está precisando de uma sentada, de uma chamada de atenção do grupo. O grupo está precisando aliviar um pouco, aquela tensão está muito grande, pode ser ruim para o grupo. Ou então sei lá, uma necessidade imediata do grupo. É necessário avaliar a interação da Rose com o grupo, com o Burt naquele momento? Ou não?
Entendeu? Então, o terapeuta deve considerar a necessidade imediata do grupo. Bom, então é só isso que eu gostaria de falar. Vocês têm as perguntas aí no YouTube, num link abaixo. Esse texto dá para a gente responder essas perguntas. E é um texto, um vídeo muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, que nós vamos continuar sobre esse assunto do processo. Um abraço, até logo.